Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francis Gleison. Estou aqui para comentar algumas questões que eu encaminhei na primeira atividade domiciliar. Bom, nessa atividade nós abordamos alguns tópicos como troca de calor, escalas termométricas, processos de propagação de calor, calor sensível e calor latente. Então eu vou comentando aqui as questões, à medida do possível vou retomando alguns desses tópicos e espero que esse vídeo seja útil aí na revisão de vocês, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão dizia o seguinte: um sistema isolado termicamente do meio possui três corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Do exposto, depreende-se que o corpo de cobre, e aí a gente tem aqui as alternativas. Então o que acontece? Foi colocado dentro de um recipiente três objetos, e pela lei da natureza, a gente sabe que a tendência é que todos os objetos, quando são colocados em contato, entrem em equilíbrio térmico. Então, nós temos aqui, na verdade, uma situação de troca de calor em ambiente termicamente isolado. Em uma situação em que nós tenhamos aqui um sistema termicamente isolado, se nós tivermos dois objetos, um corpo A e um corpo B, se a temperatura do corpo A for maior do que a temperatura do corpo B, depois de determinado momento, eles dois entrarão em equilíbrio térmico. Então, o que acontece, na verdade, é que o objeto A, o corpo A, perderá calor e esse calor será absorvido pelo corpo B. Então, se o corpo A perder 50 calorias de calor, essas 50 calorias de calor será absorvida pelo corpo B. De tal forma que, se nós somarmos a quantidade de calor cedida por um dos corpos com a quantidade de calor recebida, tudo vai ser igual a zero, porque é a mesma quantidade em sinais diferentes. Lembrando que aquele que esfria perde calor, a gente tem um sinal de negativo, por convenção, sinal de negativo, e aquele que ganha calor aumenta a sua temperatura, por convenção, sinal de positivo. Então, na situação descrita aí, nós tínhamos três objetos, um de alumínio, um feito de cobre e outro feito de ferro. Na situação, o objeto de alumínio e o de ferro, eles têm a sua temperatura aumentada, ou seja, eles esquentaram. Se eles aqueceram, significa dizer que eles receberam calor. E como o sistema é fechado, não entra e não sai calor, então eles só podem ter recebido calor do objeto de cobre. Então, o objeto de cobre perdeu calor, teve, portanto, sua temperatura diminuída. Então, a gente vai verificar aqui a questão e a gente vê que a alternativa é a alternativa correta. O corpo de cobre teve a sua temperatura diminuída. Passando para a próxima questão, temos o seguinte: durante a realização de uma aula prática de física, um aluno mergulhou um bloco de alumínio de 300 gramas a 200 graus Celsius em um recipiente contendo 1,5 litro de água a 20 graus Celsius. Após um intervalo de tempo, o aluno verificou que as duas substâncias entraram em equilíbrio térmico. Sabendo que o calor específico da água equivale a 1 caloria por grama grau Celsius e que o do alumínio equivale a 0,22, estima-se que a temperatura de equilíbrio em graus Celsius na situação descrita era de aproximadamente. Então, o que nós temos aqui na situação? Uma porção de água, estava a 20 graus Celsius. Nessa porção de água foi inserido um objeto de alumínio. Como esse objeto de alumínio estava bem mais quente do que a água, entende-se que esse objeto vai esfriar um pouco e a água vai esquentar. Então, o que está acontecendo é que o objeto de alumínio perde calor e esse calor é absorvido pela água. Ou seja, mais uma vez, a quantidade de calor cedida pelo alumínio mais a quantidade de calor recebida pela água vai ser igual a zero. A gente pode representar matematicamente assim também. Quantidade de calor recebida pelo alumínio cedida pelo alumínio mais a quantidade de calor recebida pela água é igual a zero. E aí a gente sabe que a quantidade de calor pode ser calculado por essa fórmula, Q igual a mc delta θ, onde Q é a quantidade de calor, m é a massa, C é o calor específico
e Δθ é a variação de temperatura. Então, substituindo aqui os valores, nós temos aí o primeiro termo, nós devemos substituir essas letras pelos valores relativos ao alumínio. No segundo termo, nós deveremos substituir esses valores, essas letras, pelos valores relativos à água. Então, assim nós vamos fazer. A massa de alumínio é 300 gramas. O calor específico do alumínio é informado pela questão 0,22. Δθ, que é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente não sabe qual é a temperatura final, mas dá para saber, como os dois objetos vão entrar em equilíbrio térmico, a temperatura final da água é igual à temperatura final do alumínio. A temperatura inicial do alumínio é informada pela questão, é 200 graus Celsius. A massa da água, a questão fala que é 1,5 litro. Na verdade, a gente está informando o volume. Mas a gente sabe que em 1,5 litro de água tem a massa equivalente a 1.500 gramas. O calor específico da água é 1, e o Δθ, mais uma vez, é a temperatura final menos a inicial. A temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Tudo isso vai ser igual a zero por motivos já expostos anteriormente. Resolvendo essa equação, nós temos que a temperatura final é igual a aproximadamente 27,6 graus Celsius. Voltando na questão, dá para perceber que a alternativa correta é a letra C. Questão 3. Novamente, nós temos aí uma situação de troca de calor em ambiente termicamente fechado. Vamos ler aqui a situação. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius, e para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama graus Celsius, teve um errinho ali. Do leite vale 0,9, do adoçante vale 2. E que a capacidade térmica da xícara é desprezível, ou seja, nós não vamos considerar nessa situação que a xícara vai participar da troca de calor. É como se a xícara não esquentasse. Admitindo que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, qual é a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius? É isso que a questão quer saber. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma situação na qual vai haver uma troca de calor entre café, leite e adoçante, e a soma de toda essa quantidade de calor vai ser igual a zero. A gente vai substituir aqui essa letra Q por mc Δθ, porque é igual. Essa aqui é a fórmula do calor específico. A gente tem aqui esses valores, serão os valores do café. Aqui no próximo termo nós colocaremos os valores relativos ao leite. No próximo termo, os valores relativos ao adoçante. Lembrando que a questão não informa a massa, ela informa o volume. A gente sabe que massa é igual a densidade vezes o volume. Então, onde tem um M, eu vou colocar D vezes V, que é igual. Então, aqui eu tenho os valores relativos ao café, do leite e do adoçante. Como as densidades são iguais, eu posso colocar a letra D em evidência. Como do outro termo é igual a zero, eu posso simplesmente cancelar esses 3D, ou seja, a densidade do café e do leite da adoçante. Eu vou considerar então apenas o volume de cada substância. O volume e calor específico é a variação de temperatura. O volume de café é 50 ml, o volume do leite é 100 e o volume do adoçante 2. A gente substitui aqui o calor específico de cada um e depois o Δθ, que é a temperatura final, que a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir, menos a temperatura inicial, que é 80 do café, 50 do leite e 20 graus Celsius do adoçante. Tudo isso é igual a zero. Então, para resolver isso aqui é bem simples. Eu vou pular essa etapa para a gente não perder muito tempo aqui na videoaula. Basta que você multiplique aqui e aplique a propriedade distributiva em cada um desses parênteses. No final da situação, nós temos a temperatura final igual a aproximadamente 59,6 graus Celsius. Voltando aqui na questão, a gente vê que essa temperatura está entre, e na verdade a questão quer saber essa faixa de temperatura. Então, a gente tem uma temperatura entre 55
e 64,9 graus Celsius. Portanto, alternativa C. Quarta questão. O gráfico abaixo foi retirado de um site de informações meteorológicas e exibe a variação de temperatura na cidade de Bela Cruz no dia 3 de 4 de 2020. Temos aqui o gráfico. A temperatura mínima desse dia, na referida cidade, expressas em Kelvin graus Fahrenheit, equivale a. Bom, vamos analisar aqui o gráfico. E o que, na verdade, a questão está pedindo é a temperatura mínima. Olhando o gráfico, a gente sabe que a temperatura mínima é 25 graus Celsius. Só que a questão quer que você transforme esses 25 graus Celsius em Kelvin, perdão, e em graus Fahrenheit. Bom, aí nós temos uma questão que fala sobre escalas termométricas. Recordando aqui, nós falamos sobre 3 escalas termométricas, Kelvin, graus Celsius e Fahrenheit. Nós temos aqui em cima o ponto de ebulição da água. E aqui embaixo o ponto de ebulição, na verdade é ponto de fusão, aqui está errado. Ponto de fusão, tá? A gente desconsidera aí, que na verdade aqui é fusão. Não é ebulição. Deixa eu só escrever aqui, para não ficar errado no vídeo. Aqui nós temos o ponto de fusão. Opa. Vocês entendem, né, que é fusão. Bom, é como a gente já viu nas aulas anteriores, nas aulas presenciais, para transformar graus Celsius em Kelvin, basta somar com 273. Então, como a questão quer que você transforme 25 graus Celsius, você vai substituir 25, vai substituir Tc por 25 e a temperatura Kelvin 298. Para transformar Celsius em Fahrenheit, tem essa fórmula. Temperatura Fahrenheit é igual a 1,8 vezes Tc mais 32. Você vai substituir Tc por 25, que é o valor que a questão está pedindo. E o resultado dá 77 graus Fahrenheit. Portanto, alternativa correta, letra B. Questão de número 5. Um professor de física construiu um termômetro rudimentar e verificou que quando mergulhado no gelo em fusão, ou seja, o gelo derretendo, a altura da coluna de mercúrio era 5 centímetros. Ele observou também que quando mergulhado na água em ebulição, ao nível do mar, a altura da coluna de mercúrio era 50 centímetros. Considerando-se a escala linear, a temperatura em graus Celsius, quando a altura da coluna de mercúrio for 29 centímetros, será de aproximadamente. Então, vamos fazer aqui um esquema para entender melhor a questão. Suponhamos que tenha sido utilizado um termômetro que nem esse, e a questão fala que a 0 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio era 5 centímetros. Em 100 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio era 50 centímetros. Então, o que a questão queria saber, na verdade, é qual a temperatura que o termômetro vai estar indicando quando a altura da coluna de mercúrio for 29 centímetros. Com os dados apresentados aí pela questão, a gente pode construir um gráfico da altura da coluna de mercúrio em função da temperatura medida em graus Celsius. E a gente sabe que quando a temperatura é 0 graus Celsius, a altura é 5 centímetros. Quando a temperatura for 100, a altura é 50 centímetros. Daqui a gente pode traçar um gráfico e dá para perceber pela imagem que nós temos uma função afim, que obedece à regra geral y igual a x mais b. Pela imagem, pelo gráfico, a gente sabe que o y é o h, que é a altura, e o x é o t, que é a temperatura. Resta descobrir o a e o b. Para descobrir o a gente pode traçar aqui uma linha e considerar esse triângulo. A tangente desse ângulo aqui vai ser o a. Então, para descobrir essa tangente, a gente vai dividir esse pedaço do triângulo que vale 45 por essa parte aqui que vale 100. Portanto, 45 dividido por 100 dá 0,45. E a letra B é esse número aqui que está no ponto no qual o gráfico intercepta o eixo Y. Então, essa é a fórmula que descreve esse gráfico. H é igual a 0,5t mais 5, onde H é a altura do líquido, no caso é o mercúrio, e T é a temperatura.
Como a questão quer saber a temperatura quando a altura for igual a 29, então no lugar do 29, no lugar do H, a gente coloca 29. Resolvendo aqui essa equação, a gente tem 53,3 graus Celsius, ou seja, é a temperatura que o termômetro estará indicando quando a altura do líquido for 29 centímetros. Então, vindo aqui na questão, a gente vê que a alternativa correta é a letra D, ele é aproximadamente 53. Questão 6. Preparar um churrasco é uma arte, e em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra um esquema simplificado de uma dessas caixas que é utilizada para conservar carnes por mais tempo, conservar carne quente por mais tempo. Os alimentos permanecerão quentes por mais tempo nessa caixa, por quê? Bom, aqui você vai ter que analisar qual é a função do isopor e qual que é a função do papel alumínio. A gente sabe que o isopor vai impedir a troca de calor por condução, condução térmica, e o alumínio vai impedir a troca de calor por radiação térmica. Aqui é uma questão que fala sobre processos de propagação de calor. Então, a gente já tem aí bem simples, alternativa correta, letra A. Sétima e última questão. Qual a quantidade de calor necessária para que um bloco de gelo com 3 kg de massa, inicialmente a menos 8 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 10 graus Celsius? A questão pede para você dar a sua resposta em quilocaloria. E aí tem alguns dados aqui muito importantes. É o calor específico do gelo, que é 0,5 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão, que é 80 caloria por grama. E o calor específico da água, a gente sabe que é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, aqui uma questão que fala sobre calor sensível e calor latente. Apesar de nós vermos o gelo derretendo, apesar de nós vermos o derretimento do gelo como um fenômeno contínuo, nessa situação é preciso que nós analisemos tudo como se acontecesse por etapas. Na primeira etapa, nós temos gelo a menos 8 graus Celsius. Esse gelo está recebendo calor e aí ele vai aquecer até 0 graus Celsius. Quando chegar em 0 graus Celsius, todo o calor que vai ser recebido pelo bloco de gelo vai ser utilizado para fazê-lo derreter. Então, aqui nós temos água na forma líquida, também a 0 graus Celsius. Percebam que, nessa situação, houve mudança de fase. Aqui houve mudança de temperatura. Então, para substâncias simples, ou muda de fase ou muda de temperatura. Depois, o calor recebido por essa porção de água vai ser usado para aquecê-la até 10 graus Celsius. Então, na primeira etapa, nós temos o que a gente chama de calor sensível, pode ser calculado por essa fórmula. A quantidade de calor na primeira etapa vai ser mc delta θ. A massa é a massa do bloco de gelo, que é 3 kg, mas na fórmula a gente tem que colocar em grama, portanto dá 3.000. O calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura é de 8 graus Celsius, porque ele está vindo de 8 até 0, aliás, de menos 8 até 0. Então, a quantidade de calor absorvida nessa primeira etapa vai ser 12.000 calorias. Na segunda etapa, nós temos calor latente, ou seja, vai haver mudança de fase. Calor latente pode ser calculado por essa fórmula, que é igual a ml. M, mais uma vez, é a massa do bloco de gelo em grama, que dá 3.000. L é o calor latente que foi informado pela questão. Então, a quantidade de calor na segunda etapa dá 240.000 calorias. Na terceira etapa, nós temos calor sensível novamente, porque houve mudança de temperatura. A quantidade de calor vai ser calculada por essa fórmula. 3.000 vezes 1 vezes 10 dá 30.000 calorias. A questão pede para você calcular a quantidade de calor total, ou seja, nós vamos ter que somar a quantidade de calor da primeira etapa com o da segunda com o da terceira. Somando esses três valores aqui,
a gente tem 282.000 calorias, mas a questão pede a resposta em quilocaloria. Então basta você dividir por 1.000, cortar esses 3 zeros aqui, a gente vai ter 282 quilocaloria. Voltando à questão, gabarito correto, letra C. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Aproveita, se tiver gostado, dá um joinha e se inscreve no canal.